Oi, gente. Para fechar essa sequência de vídeos intitulados Armação, eu trago alguns tópicos que eu escrevi aqui que eu não posso também deixar de falar, para fechar, né, o assunto. Como eu já falei aqui, esse app criminoso e secreto não se tratou de narcisismo, como tentaram manipular, pois eu não tinha nenhum relacionamento com os homens, na maioria negros, que baixavam esse app. Então, se eu não tinha relacionamento com eles, não há o que se falar em narcisismo. Ao contrário do que tentaram fingir para mim, que até ficantes do meu passado tinham esse app. Eu já descobri que é mentira. Não foi violência contra a mulher, porque tinham mulheres envolvidas, como a irmã do Zé, que tomou as dores dele, também a prima dele, chamada Tatiana, vulgo Mazinha, também estava envolvida, sem falar na Madonna, que era a cabeça, uma das cabeças por trás, sem falar também na Sônia Abraão e na Patrícia Bravanel, que falaram que eu ia ser presa, né? Então, tinham mulheres envolvidas. Eu vou falar aqui de um fatídico churrasco que aconteceu quando eu frequentava a Lan House no período de 2006 a 2009. Eu nem sabia que tinha tanta gente que morava ali. Nesse churrasco eu senti um indício muito estranho, que quando eu soube do aplicativo, eu lembrei disso. O tal do inquilino da dona da Lan House, que ela falou que morava em cima, e que eu levei um susto, porque eu achava que só eles moravam na casa e tinha os frequentadores adolescentes que usavam o computador. E nesse churrasco estava o inquilino, o tal do inquilino, e ele, ao abrir o carvão, olhou para minha blusa como se eu estivesse nua. Eu tive a nítida sensação que ele olhou como se eu estivesse nua, mas friamente, de um modo muito frio. E depois eu liguei e juntei as peças. Também várias moradoras de lá ficaram em volta de mim, sentadas, olhando para mim como se eu fosse de outro mundo, porque evidentemente elas me viam nesse app. Por isso elas estavam com aqueles olhos para cima de mim, como se eu fosse de outro mundo. Então tinha mulheres envolvidas. Não foi um crime de violência contra a mulher. E mais, se fosse violência contra a mulher, as TVs e a polícia não estariam envolvidas nesse crime, querendo prender uma racista, entre aspas, né? Porque eu só queria um bom partido. E se a história se passasse com um homem ao invés de uma mulher, ele teria sido assassinado em 2006, com toda certeza, porque não se tratou de violência contra a mulher, nem se tratou de bullying, porque se fosse bullying, as TVs e a polícia não estariam participando do mesmo crime. E eu não tinha mais idade de bullying. E quando eu pisei na Lan House, eu já era advogada com a carteira da OAB, e os homens que baixavam o app, alguns já eram pais de família. E quando eu tinha idade para sofrer bullying, eu nunca sofri. Nunca sofri, nem na minha infância, nem na minha adolescência. Mas eles queriam levantar a bandeira
dos negros, a bandeira das mulheres, a bandeira dos autistas, a bandeira das vítimas de bullying, tudo exigindo a minha cabeça para me expor ao ridículo. Fora os religiosos, católicos, evangélicos, espíritas, que entravam no meu feed tentando fazer a minha cabeça para levantar suas bandeiras religiosas, ideológicas, jogando pesado contra mim. Os evangélicos, inclusive, tentaram matar uma família inteira. Eles querem inventar que Josias é o anticristo, um bebê inocente, que é um verdadeiro milagre de Deus. Sem falar nas psicólogas vendidas que tentaram dar força a essas mentiras e manipulações. Em abril de 2023, que a Igreja Católica tentou me manipular para que eu perdoasse e arquivasse assim o caso, eu fingi que eu tinha perdoado e para mostrar para eles que o que Deus determinou ia acontecer independente de eu perdoar ou não. E apareceu o Instagram no meu feed dizendo: olha a força das comunidades. Porque esse app foi baixado, na maioria, pelas comunidades do Brasil. No meu horário de academia, tem o Leandro e algumas mulheres. Não afetou minha vida em nada, porque nunca mexeram comigo na rua, porque no meu círculo social não tem ninguém que baixou esse app. Eles falavam também para mim, em mensagem subliminar, na época que eu não sabia quem eram os cabeças, eles falavam no Face, no Orkut, botavam aquela fala do Kiko: venha Kiko, não se junte com essa gentalha. E falava também que era a torcida do Flamengo. Como a própria mãe do Zé avisou, por volta de 2007, ela disse: não liga não, quem faz isso com você é gente muito baixa. Você é tão chique, quem faz isso com você é gente muito baixa. E a irmã do Zé falou: cala a boca, mãe. E ali não tinha como eu entender ainda. Precisava de mais peças do quebra-cabeça. Mas que futuramente eu lembrei desse episódio. Tenho denúncias que tem vizinhos meus que têm um app, mas porque são da bandeira dos negros. E aqui na minha rua tem casas de frente e casas de fundos, né? Tem casas próprias, como a minha, e casas alugadas. A Globo fazia minhas histórias de Cinderela usando atrizes negras. Eles são doentes com essa bandeira. Apesar dos percalços que eu passei, né, muitos percalços, mas em meio a algumas dificuldades, a alegria sempre foi maior por causa do que iria acontecer no futuro, quando os rastros dos verdadeiros culpados fossem encontrados, né, com as notícias internacionais. Então eu sempre me mantive alegre, pensando que seria algo fantástico. E, na verdade, as TVs ficaram com inveja, porque não queriam que eu me desse bem com essa história. Mas amanhã eu vou fazer um clipe, vou postar aqui, da Wandinha, mostrando que o céu não é o limite. Tem um detalhe também que eu queria falar, é que a Rede TV começou a falar comigo, como eu narrei no primeiro vídeo bomba, achando que eu era realmente uma hacker e que eles estavam descobrindo os crimes e que eu era hacker responsável. Quando a polícia viu que eu era inocente, eles já tinham começado a falar comigo, já tinham se complicado, mostrando que a polícia vazava tudo para eles.
inclusive dando acesso a essa filmagem via satélite. E mais um detalhe que eu quero falar também é que a Globo, em 2021, fez uma mensagem subliminar na novela das Testemunhas da Polícia Federal, com a Débora Seco, falando que a vacina não fazia efeito, que não era para tomar vacina, que contava comigo para o milagre da Covid, porque a vacina não tinha eficácia nenhuma. Eu até tuitei em 2021 que eu tinha informações que a vacina não servia para nada, e era uma mentira para que eu não tomasse a vacina e morresse de Covid. E eu só tomei a vacina porque a minha dose separada pelo meu posto de saúde aqui do meu bairro foi a dose Janssen, dose única. Se fosse para tomar 2 doses, eu não teria tomado, por causa disso que a Globo falou. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Eu acho que eu já resumi tudo, o que eu não podia deixar de destacar também. Isso aqui eu já falei. Deus me disse mais ou menos novembro ou dezembro do ano passado, falta só mais um pouquinho, nenhuma armação vai ficar de pé. E é o título desse vídeo de hoje. E amanhã o clipe da Wandinha.